Escola Laura Andrade, na pessoa da diretora Cida, que sempre está aberta a essas novas possibilidades, né, de abrir a escola para que a gente use desse espaço para estar aqui, né, falando de literatura. Agradeço aos alunos que vieram hoje, especialmente mais cedo, né, são jovens e adultos que trabalham, que estudam, todo mundo que trabalha e estuda, ou que já trabalhou e estudou, sabe do esforço que né, para estar nesse espaço de querer avançar, de querer aprender, de querer descobrir o que mais a gente pode fazer aqui neste lugar. Essa sala é uma sala bem especial, porque atualmente somos eu e a Larissa está aqui do ladinho. A Larissa é a única joinvilense na turma. Todo o grupo é um grupo muito diferente, né, de vários lugares do Brasil. Atualmente, nessa turma não tem haitiano, até no passado nós tínhamos, né? Esse ano a gente tem gente do Pará, gente da Bahia, gente do Maranhão, né? Então, é um público que vem todos os dias para a escola, muitas vezes cansados. Hoje eles não tiveram lanche, porque normalmente eles chegam, tem uma janta e depois a gente inicia a aula. A aula inicia às 19h, então eles estão 1 hora antes aqui. Não estão todos, né? Porque nem todos conseguem se organizar no trabalho. Então, muito obrigada a Tiago, a Ayla e o Rony, que está ali escondidinho, a Lari, que eu já mencionei. Bom, essa obra é uma obra que, particularmente, eu tenho uma história muito bonita com ela, porque no Prolige, que também mais ou menos nós estamos completando 8 anos, que foi mais ou menos o tempo do Clube do Conto, um pouquinho, foi 2014 que surgiu o encontro que a gente faz com as pessoas que querem ler e contar histórias. E cada ano que a gente iniciava, eu sempre procurava levar literatura, e dessa literatura a gente discutia, e a partir dessa literatura discutida a gente criava um nome por grupo. E nos últimos anos, um livro marcou, e o grupo, né, que foi o grupo de 2017, avaliou que não era mais para a gente mudar o nome, e sim que o nome permanecesse com o nome Jornada, porque essa história foi muito forte nesse grupo de 2017. Aí, a cada ano que a gente inicia com os novos ledores, novos leitores, novos contadores de história, eu reapresento o Jornada para perguntar se o grupo permanece ou não com esse nome. Então, até 2022, o grupo permaneceu com esse nome. Então, dada a tamanha força que tem essa narrativa... A gente não está te ouvindo, Alcione. Opa, e agora? Agora sim, agora sim. Vou ficar pertinho, então. Dada a importância dessa narrativa, né, de ter nomeado um grupo de estudo para se dedicar sobre a literatura, e a literatura especificamente destinada para ser lida em voz alta. E olha que curioso, é uma narrativa visual, é uma história que acontece com traços, sombras, cores, gestos, expressões, né? É uma história que transita, né, numa série de espaços, lugares. Quando eu mostro a capa, eu apresentei esse livro para essa turma em março, e ontem a gente viu de novo a história para ficar bem fresco para eles, né, para a gente discutir, conversar sobre ela. E aí eu perguntei a eles, olhando a capa, qual trilha sonora a gente podia pensar para essa capa, né? Se não fosse Jornada, qual outro título poderia ser para essa obra? Porque essa obra ela pode ser narrada em qualquer lugar do mundo. A única diferença, porque na França o título é Imagine, que eu achei bem diferente.
É uma obra americana, então é Journey, o título em inglês, né? O Aaron Becker é americano, então é uma palavra muito parecida com a nossa, é a mesma palavra jornada e journey, mas no francês ficou imagine, que eu achei muito bonito, né? Por sinal, porque a história ela tem isso, essa narrativa. Vocês estão me ouvindo? Qualquer coisa vocês gesticulam, que daí eu paro para falar mais devagar, que talvez é a internet aqui que dê uma oscilada. É uma história que na capa ela já vai apresentar muitos elementos, muitos lugares, há uma infinidade. É uma imagem grande no lado direito da página, e no canto esquerdo, bem no canto, tem o barco, a canoa, a embarcação, na cor vermelha, que daí não tem como a gente não parar o olhar ali, com uma menina. E essa menina também tem algo na mão. E o que ela tem na mão vai ser o grande protagonista de toda a narrativa. Ele vai estar presente do início ao fim. Ele é um dos grandes protagonistas. E essas cores do título, do barco e do lápis é uma cor muito significativa. Então, essa cor lembra quais outras histórias? Que histórias que a gente tem na memória que tem a cor vermelha como o elemento, né, que faz a gente discutir uma série de coisas? E o que significa a cor vermelha, né? O vermelho pode ser paixão, pode ser também violência, o vermelho pode ser velocidade, pode ser força, tem inúmeros significados para a cor vermelha. Mas quando a gente olha para a literatura infantil, inevitável a gente não lembrar da Chapeuzinho Vermelho, que entra no bosque, que vai na busca, que vai nessa jornada, vivenciar a sua história para ser devorada ou não pelo lobo, né? Para ela ser salva ou não pelo caçador. Vai depender da versão, vai depender do revisitamento dessa história. Então, o Aaron Becker, né, que nasceu em 1974, que começa a desenhar muito cedo, porque a mãe, na verdade, quando ele era pequeno, o desejo dele era ser astronauta. Porque a mãe era professora na Universidade de Astronomia. Então, a mãe levava ele para jornadas noturnas para observar, né, a infinidade dos mundos, para observar as estrelas, para observar os astros. Então, ele era fascinado e apaixonado, e ele desejou. Mas quando ele foi pesquisar e estudar que tinha que ser militar para ser astronauta, ele desistiu porque ele acreditou que ia ser uma empreitada muito grande. E aí ele se descobre um contador de histórias na imagem, um contador de histórias com as cores. E ele potencializa essa escrita quando é pai. Quando ele é pai, aí ele vai criar as suas narrativas para a sua criança. E como é que ele faz isso? Ele faz a junção da foto com o desenho. E ele percebe que a sua criança, a dele, Aaron, e a criança, filho, gosta desse tipo de álbum. Então, ele já fazia alguns desenhos, ele já trabalhava em publicidade, e aí ele foi descobrindo, foi estudando, e isso que é bacana. Ele vai estudando para daí se apropriar dessas histórias todas, porque não é do nada que sai esse vermelho no título, esse vermelho no lápis da mão, que é o lápis transformador, que é o lápis gerador da jornada, nessa embarcação que também é vermelha. E aí esse castelo, que quando a gente conversou aqui, que castelo é esse? De quem que pode ser esse castelo? Esse castelo pode ser da Branca de Neve, pode ser da Cinderela, pode ser da Rapunzel, pode ser de Sherazade,
pode ser do Alibaba e os 70 ladrões, pode ser do gênio, né? Vieram inúmeras possibilidades, né? De aonde e em que lugar que pode ter um castelo como esse da capa. Quando a gente abre a capa, tem a marca d'água, tem um vermelho que é soberano, né? No livro, esse vermelho soberano, e numa marca d'água tem vários dirigíveis, né? Tem vários elementos de meios de transporte. Tem o carro, tem o balão, tem o trem, tem o navio, tem um submarino, tem uma série de elementos que quando a gente digitaliza não aparece tanto. Quando eu mostrei para eles na tela, não era muito compreensível, mas no livro fica bem compreensível, né? Quando a gente tem o livro com a gente consegue perceber o trem, o navio, o submarino, o balão e por aí vai. Então, ele já dá pistas. Como é que uma jornada pode acontecer? Ela pode acontecer com todos esses elementos aqui e com outros elementos. Aí, o livro, ele vai fazendo o mesmo movimento que acontece no teatro, que acontece quando a gente vai se preparar para ouvir uma história, no cinema, né? Ele vai apresentando a capa, daí aparece a cortina vermelha, aí dá o título, né? Numa página toda branca, escrito jornada só em vermelho, aí aparece de novo o título, o autor, aparece a lanterna, uma lanterna chinesa ou japonesa, né? A gente ficou aqui brincando que pode ser chinesa, pode ser japonesa, né? E a menina no seu patinete vermelho, né? Ou seja, o Iron ligado a esse tempo que nós vivemos. A criançada curte, né? Se diverte muito com esse tipo de brinquedo, né? E até os adultos, porque muitos adultos utilizam como meio de transporte, né? Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Alcione, a gente está com o microfone desligado aqui, porque hoje a gente está numa sala diferente e aí a gente tem muito som paralelo, por isso que a gente está com ele desligado, tá? Mas estamos ouvindo bem. Se não ouvir, eu faço um sinal para ti. Então, aí, quando a história vai iniciar, pode ficar à vontade, pode deixar. Obrigada. É que está chegando também aqui. Vai aparecer uma página com portas e janelas fechadas e uma página no qual aparece a parte interior. O Iron apresenta dois protagonistas, os dois não estão olhando para a gente, né? Tem um menino que está de costas para a gente e o menino olha para os meninos que estão ali brincando e eles estão brincando entre eles, meio que se despedindo, e ele não está inserido nesse contexto de brincadeira ou de jogo ou de conversa. E a menina, no contraponto, está sentada na escada, também pensativa. E aí, na parte do menino, está tudo fechado. E aí, até eles observaram assim, professora, parece que as janelas estão iluminadas, né? E realmente tem uma luz ali diferente. E na página da menina, aparece os vários quadrinhos. O pai no computador, a mãe na cozinha, a irmã na sala, no sofá. Cada um no seu espaço, cada um no seu lugar, ninguém interagindo com ninguém. Ou seja, uma cena super cotidiana, uma cena super contemporânea, muito dessa atual sociedade que a gente está vivendo, cada um dentro do seu fragmento e com poucas relações. Então, ele não deixa passar despercebido esse tempo que a gente está vivendo, né? De cada um dentro das suas tarefas e com pouca interação. E aí ele vai trazer essa menina para dentro de casa. E quando ele traz para dentro de casa, ele muda a forma de apresentar. Ele apaga todo o cenário da casa, ele apaga todo o cenário do que está compartilhado, e aí aparece como se fosse uma tirinha, mas sem as divisões, a página toda em branco, a menina falando com a mãe, aí a mãe cozinhando no telefone, a mãe ainda olha para ela, aí a menina vai falar com o pai, aí o pai não olha para ela, o pai continua no computador,
E aí a menina não satisfeita vai com a mãe, ela leva a patinete, com o pai ela leva a pipa e com a irmã ela leva a bola. Ela não teve sucesso, ela vai para o quarto. O quarto dela tem muitos elementos, né? O quarto dela, no fundo, tem um mapa mundi, ao lado tem um quadro com as pirâmides do Egito, o lençol dela é de barquinhos, a luminária dela é de balão, há um gato deitadinho, quietinho, e há uma luz que vem de fora. Essa luz que vem de fora atrai o gato. Quando o gato levanta, surge o lápis que estava ali escondidinho pelo gato. E aí, a cena que é muito, muito Alice no País das Maravilhas. Ela constrói a sua porta e vai conhecer e se conhecer, né? Um mundo completamente diferente, um mundo completamente colorido, porque até aqui as cores que prevalecem são o cinza, o bege, o marrom, né? As cores que aparecem são as cores do patinete vermelho e do lápis dela. A partir desse momento, a porta abre e aí o cenário muda, é uma floresta encantada, porque tem luzes, tem lanternas e tem lá no fundinho um portinho, né? Então, ela vai até o portinho e, com o seu elemento mágico, que é o lápis, ela constrói o seu segundo elemento de jornada, porque o primeiro é a porta, né? Ela abre a porta e o segundo, ela vai construir o seu barco, e aí vai navegar. E essa navegação, quando ela chega, né, nesse castelo, que é um castelo que mistura tudo, é um castelo que é de Cinderela, é de Branca de Neve, é de Rapunzel, mas é também de outras princesas de outros lugares, porque há formatos, né, há pinturas diferentes. Ela é bem-vinda nesse lugar, e que é um lugar mágico, porque é uma cidade que é toda navegável, as ruas são todas construídas como se fossem uma Veneza, né? A gente até brincou, que cidade que é assim, que cidade que é assim, né? A gente pesquisou, fomos ver, né? Então lembra muito Veneza, é muito essa referência europeia, né? Da onde vieram essas histórias todas, da onde vieram esses contos mágicos todos. Então o Iron, ele vai lá nessa fonte e cita essa fonte, ele não deixa passar despercebida, né? Quando ele coloca esses castelos nestes formatos, né? Meio Rússia, com essas abóbadas meio douradas, né? Meio Itália, meio Inglaterra, meio Dinamarca, né? Alemanha. Tem uma mistura arquitetônica que retrata muito assim esse espaço todo que é o espaço europeu. Né? E por onde o Iron também transitou e passou. E aí, até esse momento, não tem conflito. O conflito é a descoberta, ela é bem-vinda e tá tudo certo, né? Mas até que ela chega num ponto no qual a rua, que é o rio, termina. E quando termina é uma cachoeira. E aí a canoa, que é um pequeno bote, uma pequena embarcação, não dá mais conta. E aí, de novo, a página muda. Ou seja, o Iron chama atenção para cada vez que ele vai criar um elemento novo, a página muda. A página muda e ela vai fazer o círculo, fica numa meia-lua. É belíssima essa imagem, porque ele vai criando um movimento. Ela está caindo e, ao mesmo tempo, desenhando. Então, é muito bonito, né? A forma que ele cria. E aí, ela faz o balão para ela seguir a jornada dela. E há um elemento presente em praticamente todas as páginas até aqui, só que muito pequenininho, inclusive lá na página. É minúsculo. Um detalhezinho lá no céu, em lilás, que aqui vai ficar um pouco mais evidente nessa página quando surge o balão, que é o pássaro. Esse pássaro fênix, esse pássaro lilás, né? O que significa essa cor também? Porque essas cores, elas não são escolhidas aleatoriamente, olhando ali, esse aqui combina, não.
O Iron, ele estudou e ele pensou, ele criou, né, esse pássaro com essa cor, tendo sim, né, um propósito dentro deste conto. Ele é um elemento de ligação, né? Ele não é um elemento simplesmente por estar ali. E aí aparece o conflito no qual esse pássaro está fugindo porque ele está sendo caçado. E ela observa e aí ela vai viver a aventura dela, ela e o pássaro. O pássaro vai ser preso, aí ela salva esse pássaro. Quando ela salva os soldados, o imperador, o general, né? Quem está ali vai atrás dela e aí prende ela solta o pássaro. Ao soltar o pássaro, eles pegam o elemento mágico dela, que é o lápis, e jogam fora. Então, a história está finalizada, acabou, está dentro da barriga do lobo, né? Está na gaiola. Está lá João e Maria, escondidinhos, encolhidinhos lá, não tem mais o que fazer, né? Tá lá o João preso dentro da gaiola, a Maria tendo que se virar. Nesse caso aqui, a menina está presa. Né? A menina tá ali, e aí quem é que vai salvá-la? É esse pássaro, né? Que lembra muito História Sem Fim, daquele dragão, daquele ser encantado, né? Que vem e que na hora exata consegue salvar, né, um menino, e aqui é o pássaro que salva essa menina dessa gaiola, dessa prisão. E aí, de novo, o lápis, né? De novo o lápis, que vai ser o elemento criador. E o Iron faz essa metáfora de um jeito muito poderoso, porque é o lápis, é a caneta, é o que a gente assina, é o que a gente rubrica, é o que a gente registra, que é o que vale. Então, ele dá poder para esse lápis. Então, já fez balão, já fez embarcação, já fez porta. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer um tapete, né? Vamos lá para Sherazade, Mil e Uma Noites. Vamos sobrevoar esse deserto, né? E é isso que acontece, né? Os dois juntos aí. Aí ela não está mais sozinha. É a primeira vez que ela está desenhando acompanhada. Os dois desenham, ela desenha, mas o pássaro para no ombro, sobrevoa para ver o que ela está desenhando, observa, e aí ela no tapete mágico vai sobrevoar e vai ter uma visão belíssima. Essa visão é lindíssima, e ela é um misto de dourado com lilás, com azul, né? São cores muito vibrantes, cores muito alegres, cores que, quando a gente olha, dá um sossego, né, para a nossa visão. E a próxima página, para mim, é a página mais bela, que é essa do céu. Não vai dar para ver muito bem, né? É um céu que remete ao nosso imaginário o tempo todo, né? Esse céu que a gente costuma construir quando pensa em céu, né? Exatamente. Eu acho que seria interessante você mostrar mais um pouco essa página. Eu vou mostrar. Aqui tem o finalzinho dos castelos. Isso. E aqui... O pássaro. Lá no finalzinho tem um coqueiro, né? Que pode ser um coqueiro, mas é uma palmeira, vamos dizer assim. E lá no finalzinho da palmeira tem uma portinha, e essa portinha é que cor? Que cor que é a portinha? Não. A portinha da palmeira é roxa, é lilás, né? Ou seja, é a portinha do pássaro. Não é ela que faz a porta do retorno. É o pássaro que faz o retorno. E aí, quando retorna para o lado do menino. O menino está lá no outro lado esperando com o lápis lilás ou roxo na mão. Né? Ele que está lá esperando o pássaro e a menina. E aí, juntos, eles vão construir algo para eles, juntos, compartilhar e interagir.
E essa cena, de novo, fica tudo branco, fica só em evidência a menina, o menino e o pássaro. A menina desenha o primeiro círculo, o menino desenha o segundo círculo e juntos eles montam a bicicleta para seguir a jornada deles, né? É uma jornada que finaliza e que começa, né? Não é uma jornada que acaba, termina, né? E aí essas cores, né? Principalmente o lilás, me lembra muito História de Amor, da Regina Renault, que tem uma narrativa visual chamada História de Amor, que é a história de amor de dois lápis, que é o lápis rosa e o lápis azul. Lápis de cor, é. Isso. E que no final os dois se juntam e viram essa cor meio lilás, meio lilás. Então, talvez Iron não tenha conhecimento dessa história, mas não precisa ter, né? Assim como cada um daqui, teve gente que colocou como trilha sonora Primavera do Tim Maia, teve gente que colocou Obrigado Deus, que é de uma dupla Juliano e Henrique. Eu não conheço, mas eles conhecem. Teve Coldplay, Paradise. Então, quando a gente termina de ver a narrativa e aí a gente colocou as músicas para a gente ficar escutando, todas elas faziam sentido, todas elas, que nem eles dizem, combinavam, né? E porque cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua narrativa, cada um tem o seu percurso, né? E esses elementos todos que a gente vai conseguindo conectar, vai fazendo as suas conexões, né? As suas histórias, né? Cada um, dependendo do seu repertório, vai conseguir ligar, né? Quem já leu mais coisas do Japão, quem leu mais coisas da literatura árabe ou da literatura oriental, quando vê o livro, com certeza vê vários elementos de pessoas que não leem tantas coisas do Oriente, né? Consegue identificar, porque tem várias construções que lembram muito, né? O som sumiu, Alcione. Várias construções que aparecem durante a narrativa lembram, né, construções de templos japoneses. Então, se alguém tiver esse repertório de leitura, né, visual ou de narrativas, né, escritas, vai conseguir fazer mais referências, né, vai conseguir fazer mais ligações do que a gente está propondo aqui. Porque esse é o grande... a grande sacada do livro quando ele traz um conto narrado como o Aaron Becker apresenta aqui para a gente, né? Um conto todo narrado, do início ao fim, a partir das imagens. E o Aaron tem o Instagram dele, chama-se Story Breathing. E ele também tem um site com esse mesmo nome, Story Breathing, Respirando História, mais ou menos isso. Respirando História. E ali ele traz, né, a sua trajetória, fala das suas criações, publica as suas novas criações. Então, ele é super ativo nas redes e... as obras estão ali. Um dos livros que ele tem falado, mencionado, chama-se A Árvore e o Rio, alguma coisa assim. E esse livro, Jornada, ele faz parte de uma trilogia. No Brasil, chegou Jornada e Missão. Mas a trilogia é Jornada, Busca e Retorno. Então, são os 3 livros. Você já tinha comentado com a gente. Isso, é uma trilogia de jornada, busca e retorno. Esses 2, busca e retorno, não tem no Brasil, não tem uma publicação brasileira, mas se a gente quiser, tem como acessar pelas redes e comprar. Eu até tentei, mas é bem assustador, porque, claro, tem todo
o transporte, porque vem de outros lugares, né? Não tem aqui no Brasil. Mas, assim, tirando o título, que vai estar em inglês, a narrativa é tal, dá para ser lida tal como o Jornada, né? O Missão tem no Brasil. Essa história, essa narrativa tem. A narrativa Missão é de 2017 e essa aqui é de 2015, Jornada, né? Foi um livro super premiado. Com esse livro, assim, foi com que ele teve uma projeção nos Estados Unidos, né? Teve várias pessoas falando, publicando, escrevendo sobre. Então, é um livro bem visto, digamos assim, no próprios Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também, porque quando chegou, né, e quando o livro passou pelas mãos, assim, de algumas pessoas, que eu lembro, assim, de falar, de comentar. Eu lembro que a própria Sueli, quando viu, ela ficou encantada com a forma como que ele narra, a técnica que ele usa, de hora fazer a página inteira toda chapada, toda colorida, toda cheia de elementos, e hora ele deixa a página em branco, vazada, né? Toda invisível praticamente, deixando só os elementos que ele quer chamar atenção em evidência. Então, e ele estuda ele conversa com as escolas, é bem interativo, assim. Isso é interessante, porque quando a pessoa ela está aberta para conversa, significa que ela está aberta também para estudar, para pensar, repensar o seu fazer artístico, né? E tem uma questão com esse livro, né? Justamente por ele ser um livro que ele não tem o texto escrito, né? Ele consegue ter esse diálogo de todas as formas. Thaisa estava chamando a atenção para o título, né? Que para ela faz mais sentido o título da França, que é Imagine, né? Imagine, não sei, acho que deve ser assim também, Imagine, do que o próprio Jornada, né? Que é o Journey, né? Que é o texto original. E uma coisa que chama bastante atenção, né? Em francês é image. Image. E uma coisa que chama atenção é a capacidade de formação também, olhando para até um espaço um pouco mais técnico, mais pedagógico, que não é a nossa intenção aqui, né? Mas como que ler esse livro nos permite também a criar muitas relações a partir dos nossos repertórios primeiros. Sim. Né? Então, esse vermelho do chapeuzinho, esse lilás, né? Que sugere a união, né, da menina com o vermelho e do garoto com o azul, né? E o verde da natureza. O verde da natureza, né? Me chamou muita atenção o verde contrastando com o vermelho. E a água, né, que é esse símbolo de vida, esse símbolo de passagem, né? Quando ela não teve o encontro na casa dela, né? Ela busca o encontro no imaginário. É muito assim, Crônicas de Nárnia, é muito mesmo. Outra referência que você trouxe agora que eu esqueci, tanta referência na cabeça, você falou que até a Thaís fala muito boa essa relação que você fez. Enfim, mas é muito essa coisa da viagem, da passagem, né? E essa capacidade de a gente, olhando essas imagens, olhar quantas outras histórias não estão misturadas nesse texto, né? No nosso imaginário. E a Thaís estava falando, são referências que não são nacionais, não são referências brasileiras, né? São referências estrangeiras, mas a nossa história também mostra no Brasil que a gente também teve essas referências fortes, né? Tão fortes que foram capazes de apagar, né, a nossa primeira língua. Hoje a gente não tem uma língua escrita brasileira, né? A gente tem a língua portuguesa que foi imposta e que hoje é o nosso veículo de comunicação. Então, esse livro ele também tem esse espaço de inclusão maior, né? Mas, ao mesmo tempo que ele tem esse afastamento, ele também mostra para nós que as nossas referências precisam também ser consideradas, não importa de onde vêm essas referências, né? E acho que esse é o grande salto desse livro. E esse cara é um grande escritor. Ele é um grande ilustrador. Não, ele é um grande escritor. Porque quando ele ilustra, ele traz todas as histórias.
Desde as Mil e Uma Noites, muito bem referenciada por você, passando pelo vermelho da Chapeuzinho, né? Encostando nessa prisão do João e Maria, né? Desse menino e dessa menina perdidos na floresta. Essa floresta muda de cor porque ela vira um castelo, né? Então, é tanta referência que eu acho que dava para fazer um clube do conto com cada página desse livro, de tanta referência que tem, né? E é um conto, porque ele começa, ele introduz, Uhum. não tem nada acontecendo, de repente Ele começa com Era Uma Vez. Ele começa com Era Uma Vez. Era uma vez um menino e uma menina, cada um no seu lugar. Isso mesmo. Uhum. E cada um no seu espaço, né? Então, ele é bem um conto, né? E um conto de fadas, porque daí a varinha de condão são esses dois lápis, dois lápis mágicos, né? Esses elementos que eu achei fantástico, né? Trazer o lápis nessa história como elemento mágico. E muitas histórias, né? Se a gente for pensar, tem quantos contos, quantas histórias que o lápis é o elemento mágico, que é o elemento transformador, que é o que gera mudança, né? Então, assim, e aqui ele não ficou assim só como um elemento quietinho, né? Ele é um protagonista, né? O lápis vermelho é o grande protagonista. E é muito interessante também como que as jornadas podem Pertinho, acontecer. Alcione, você tem que ficar bem perto. Eu estou me escutando. De vez em quando a tua voz some. Eu acho que é a internet aqui, talvez. Assim, o que é interessante também, quando o Iron apresenta lá na frente e na parte de trás, quando termina essa página, quando aparecem os dois aqui. Sim. Que eu acho linda essa imagem, tá? Os três, na verdade. 4, né? Que são os dois lápis, os dois menino e menina, e 5, não sei contar, viu? E o pássaro. Né? E ao lado tem uma página em branco, e nessa página em branco fala: este livro não teria sido possível sem a ajuda de alguns bons amigos e colegas, em especial a Joanne Taylor, a Laurel Snyder, David Castello, Diane DeGraw, Jeff Mark, Linda Pratt, Marilyn Harley, Mary Lee Dovell e, por último, mais não menos importante, minha esposa, Darcy Palpkist. Então, assim, ele faz essa referência, eu acho linda essa referência, porque quando ele retrata lá na frente a família, cada um no seu quadradinho, e ele escreve isso aqui, porque aqui ele escreveu para dizer para a gente que o importante são os laços afetivos, são as aproximações. Né? Sem as aproximações, sem o companheirismo, nada disso teria acontecido. Aí tem mais uma página toda em branco, e aí, de novo, tem mais uma fala do Iron que diz que daí é uma fala do editor. Já fez várias jornadas durante a vida, viveu na área rural do Japão e da África Oriental, fez mochilão pela Suécia e pelo Pacífico Sul, e mais recentemente se aventurou de São Francisco do Sul a pode entrar. Massachusetts, cidade a qual sua esposa, filha e gato preguiçoso agora chamam de casa. Até hoje, o destino favorito dele continua sendo a imaginação, onde pode encontrar portas secretas desenhadas e lanternas mágicas. Então, esse final aqui, ele dá o doce, né? A cereja lá do doce, dizendo que realmente ele teve nesses lugares, né? Ele teve no Japão, ele teve na África Oriental. Essas referências são referências vividas, referências que ele conseguiu viver de verdade, né? E esse céu é o céu lá da infância dele, quando ele estava lá com a mãe, sonhando em ser astronauta, né? Como muitos, quando são pequenos, desejam, né? Esse desejo mágico, né? De ser astronauta, de ver as estrelas de perto, de ver os astros de perto. Né? Então, não importa, né, o referencial, o que importa é que a gente faça uso desse referencial para poder construir as nossas histórias, né? Oi, gente, boa tarde para todos aí, uma alegria encontrar vocês, mesmo que longe, assim, né?
e também entender, né, esse grande processo que é a construção de textos que tem uma aparência de texto para esse ou para aquele, mas nós, a grande maioria aqui, aliás, todos somos adultos. Todavia, ele nos afetou da mesma forma que talvez afetasse uma criança. A criança talvez precisasse de uma mão mais estendida para poder encontrar as referências. Nós não. Então, a gente vai percebendo também em que medida nós conhecemos esses ambientes ou podemos conhecer, né? Então, é um letramento constante. Ler esse livro, ver essa imagem, é um letramento, né? Nós estamos nos letrando literariamente, né? Uma forma de letramento também, né? Sim, com certeza. Uhum. Teve mais um filme que alguém falou. Falaram Alice, falaram Crônicas de Nárnia, teve mais um filme. Vocês lembram qual foi o outro filme? Aladdin, lembraram do Aladdin. Ah, o Aladdin, claro, que vai no tapete, né? A jornada dele ele faz pelo tapete, né? Isso. Então, se não tem as referências literárias dos livros, tem essas referências audiovisuais, né? E Que tem vão da oralidade também, né? isso, da realidade, né? De ver o cinzento, né? O concreto e esse contraste quando vai para a floresta com aquele verde exuberante, né? Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão ou abrir a câmera, tá? Fiquem à vontade, porque a gente está aqui numa conversa, né? Então, se tiver algum comentário que queiram fazer, a gente está aqui à disposição no chat também. Até acho que a Alcione me deu uma ideia e achei boa essa ideia. No lugar de vocês colocarem a palavra hoje, que lembra vocês a história, a jornada, quem sabe vocês colocam uma música, como a Alcione fez o exercício lá com a turma dela, né? Quem sabe a gente não coloca uma música aí, né? Nessa também para explorar. E enquanto vocês vão aí remontando, né? Uma possibilidade de participação e de querer comentar alguma coisa, quero lembrar vocês que lá no dia 17 de maio nós vamos ter um conto muito interessante também, um conto também para crianças, né? E é Uma Princesa Nada Boba, do Luiz Antônio, que vai tangenciar um pouco mais a nossa cultura. Mas a gente também vai reconhecer nesse texto, e vocês vão ver, também está disposto para vocês lá, vocês também vão reconhecer nesse texto, tá? Algumas coisas que são dessa cultura europeia tão forte. Que né? é a nossa base, Que né? é a nossa base, porque nós fomos, né, forjados pela Espanha e principalmente por Portugal. E depois vamos receber toda essa influência francesa pela via da literatura e a inglesa, né, que pela via da literatura. Pela via da literatura também. Né? Então, mais Camões e Shakespeare e toda essa gente permeia o nosso cotidiano, né? Então, a gente também tem que olhar para os nossos autores e a gente encontra muito nesses autores mais jovens essas nossas identidades, né? Então, isso é o bacana, que nós estamos, depois de um pouquinho mais de 500 anos, a gente ainda precisa, né, buscar essa identidade, né, que por vezes acaba que não aparece para nós, né? Tá certo? Então, tá aqui o chat, se alguém quiser colocar alguma coisa. Eu vou já agradecendo muito a participação da Alcione, do povo dela lá do curso, né? Muito obrigada. Né? Aqui a Laura está colocando que os contos infantis às vezes são mais impactantes que os contos para adultos. Quando vou à livraria, uso bastante tempo na parte dos pequenos. É legal, Laura, é verdade. Eu, então, nem se fala. A Alcione, então, muito tem lido, né? Ela comentou comigo que esse ano ela já leu 300 livros para crianças e jovens, né? Porque agora a Alcione ela é consultora da FENILIGE, né? Que é uma Fundação Nacional do Livro brasileiro que faz Infanto Juvenil Brasileiro, que faz uma seleção de obras, né? E que para concursos, para plataformas, né? Então, a Alcione está bem afiada. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só perguntar para ela. E se alguém quiser também falar das suas impressões, dessas referências, que eu acabei
falando, né, as referências que a gente lembrou aqui, mas se alguém lembrou, de repente, de algum outro filme, de alguma outra história, né, que a gente não trouxe, seria legal. Eu acho que seria interessante, Alcione, você folhear o livro rapidamente para que todos nós tenhamos esse conjunto. Um pouquinho mais para cima e mais para trás. Aí, mais para trás. São lindas, né? O universo do livro folhado é outro daquele que a gente viu na imagem, né? Mas... Eu acho que folhado está precisando disso. Uhum. É outra coisa. Uhum. Se conecta. Uhum. Uma página. É outra coisa. Quando a gente vê o texto em aberto, a gente consegue ver mais como ele dialoga uma página com a outra, né? Daí, diferente daquele que a gente acessou. Prejudica a leitura. Essa ligação do Oriente com o Ocidente, né? Fica bem bacana. A gente está com a Alcione, às vezes, travando um pouquinho, mas está dando para sequenciar. Nós já estamos chegando perto do horário que Prof. Thaís e eu temos que sair, mas vamos concluir porque está muito bonito. Esse lilás na página aí agora é tudo de lindo que tem. Porque o azul nos leva para o infinito, né? Uhum. Muito bonito. E o infinito tem sonhos. Uhum. E no final, os dois na bicicleta, é muito bonito. E o pássaro, né? Acompanhando. E o pássaro azul. E o pássaro, né? Esse lilás, esse azul, também remete, né, Alcione, à história do próprio pássaro azul, né? Ah, é verdade, não lembrei dessa história. Própria história do pássaro azul, né? Que as pessoas às vezes saem procurando o mundo afora e no fim o pássaro azul está encostado na gente e às vezes a gente não vê, né? Alcione, muito, muito obrigada, de coração. Obrigada. Né? Alcione vai estar conosco em maio, no Renações e Narizinho, lá no sábado de manhã, das 9 às 11, a gente vai publicizar, né? Então, quem quiser participar, né? Quem quiser participar, a gente bota sempre a postagem aqui no clube também, tá? Então, um beijo muito grande para todos e para todas, e até a próxima. Alcione, boa aula. Tudo de bom, Obrigada. parabéns. Uma delícia, viu, gente? Muito Parabéns por essa leitura e por Tchau, esse pessoal. Um abraço. Um dia ainda vou aí conhecer vocês pessoalmente, tá? A gente as palavras, ó, depois a gente vai fazer a foto para mandar para vocês. Ah, tá. Porta. Porta, que mais? Aqui. Rio. Uhum. Balão. Ah, as palavras deles. Ai, que legal. Castelo. Castelo. Mãe, porque a mãe tomou. Mãe e José. Mapa. Uhum. Barco. Uhum. Pai. Pai. Floresta. Olha que linda a floresta. Pássaro. Menina. Já foi? Menina Delma, olha só. Já tô repetindo. Rio. Muito Faço legal. no grupo do... Mando para você daí dele. Manda sim, manda as fotos para o grupo que são super importantes para as nossas memórias, tá bom? Um abraço, gente. Um abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Para a gravação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
conseguindo. Ajuda, isso.